Aí, parar a transcrição, deixa só a gravação acontecendo. Muito bem. Já está gravando, tá, Rodrigo? Beleza? Então, gente, vamos começar, né? Para a gente poder aproveitar bem o tempo. Nós estamos com muito prazer retomando aí os encontros do Psitrap, os momentos de formação, né? E todo mundo, estou vendo aqui, pelo menos eu acho que todo mundo me conhece, mas como a gente está gravando, vou me apresentar. Meu nome é João César, sou professor efetivo da PUC e estamos juntos aí na coordenação do grupo de pesquisas Psicologia, Trabalho e Processos Psicossociais, o PSITRAP, e do Laboratório de Psicologia Organizacional e Trabalho, o LAPOT, da Praça, do curso de Psicologia da Praça da Liberdade. E, retomando essas atividades integradas, o objetivo é permitir um espaço de formação fora da sala de aula que põe em diálogo graduação, pós-graduação, pesquisas, né, e que complementem as discussões que a gente vem fazendo ao longo do tempo, potencializando essa formação, né, que a gente sabe que nem sempre é possível a gente ter espaços de discussão, de reflexão ampliada como esse aqui. Então, e é sempre melhor ainda fazer isso perto de amigos, pessoas que são caras para a gente. O Psitrap tem essa configuração também, para quem não conhece, é um grupo afetivo, extremamente. A gente se dá bem, briga de vez em quando, posse, né? Mas ninguém deixa marca, todo mundo, né? Ainda mais o Rodrigo, que é da segurança pública, ele é especialista nisso. Mas brincadeira, gente. Então, agradeço a todos e todas aí a presença, é muito bom a gente estar junto. E vamos passar para esse primeiro encontro, só dando já uma préviazinha dos próximos, né? Nós optamos nesse semestre, esse primeiro semestre de 2024, por não fazer os encontros mensais. Nós concentramos nas atividades integradas no final do semestre, né? Então, temos previstas 3 atividades, nos 3 sextas-feiras, na parte da tarde. As 2 primeiras já estão confirmadas. Hoje nós teremos aí o Rodrigo falando da tese de doutorado dele. Na próxima sexta-feira nós teremos o Leanderson, que já está aí com a gente também, acompanhando, falando sobre a dissertação de mestrado dele. E vai ser no mesmo horário, mesma sistemática, transmissão online, o evento vai ficar gravado e depois disponibilizado. A gente informa o pessoal aí a trilha depois, tá? Para quem não tiver conseguindo ver agora, para depois ou quiser rever, né? O Léo ajuda a gente aí a divulgar essa informação onde que o vídeo vai estar disponível. E no dia 28, a nossa perspectiva é participarmos juntamente com o professor Zé Newton, com a professora Vanessa Barros, da UFMG, professora Tereza Carreteiro, da Federal Fluminense, do lançamento do livro em homenagem ao professor Eugênio Henriquez, tá? Mas como é um evento que não somos nós que estamos organizando, nós vamos participar, a gente ainda não tem o link, assim que a gente tiver, a gente divulga para todo mundo, beleza? Então, é isso aí, essa é a introdução. Vou passar a palavra para o Rodrigo, nosso colega de grupo, de pesquisa, amigo, psicólogo. Vou deixar para ele mesmo traçar as notas curriculares dele, que ele julgar mais relevante, porque a gente só tem aqui 1 hora e meia, não dá para ficar falando do currículo extenso do Rodrigo, não. Rodrigo, a bola é sua, filho. Obrigado, João. É, Bom, boa tarde para todo mundo, né? Bom, o Encontro Psitrap aqui já é um espaço conhecido para mim, porque eu estou desde as origens, né? Do Psitrap, e nesse meio tempo eu tive a oportunidade de concluir o mestrado e o doutorado, e eu acho que é a primeira vez que eu apresento a pesquisa, né, de doutorado para o grupo. Né? Algumas pessoas já conhecem, né, porque estiveram inclusive na banca, mas acho que falar um pouquinho da pesquisa é diferente. Então, eu vou me apresentar. Eu sou psicólogo formado pela PUC mesmo, no Coração Cari. Terminei o mestrado e o doutorado na PUC. O doutorado terminei em 2022. Sou psicodramatista também pelo Instituto Mineiro de Psicodrama, em 2010.
E já fui conselheiro do CRP por um tempo, coordenador da Comissão de Orientação do Sistema Prisional, também lá no CRP. E é isso. E desde 2010 eu estou aqui na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e Sistema Prisional, Segurança Pública virou meu trabalho, né? E virou minha temática de pesquisa, mas principalmente com foco na saúde do trabalhador e das clínicas do trabalho, que é a área da psicologia que eu gosto, né? E que eu gosto de analisar as coisas, né? Porque tem várias análises, mas é a forma que eu gosto de enxergar e atuar, né? Na realidade. A tese foi intitulada Um Trabalho Impossível, Análise da Atividade de Psicólogos nas Prisões. Eu vou tentar fazer uma apresentação relativamente rápida, né, de uns 20 minutinhos, 20 e poucos minutos, para a gente ter tempo de conversar, né? Essa aqui é uma foto de um atendimento, para poder ilustrar, né, um dos atendimentos que eu pude acompanhar, e aqui é uma foto de um profissional realizando a famosa entrevista inicial, que eu vou falar um pouquinho para você sobre. Pode passar aí, Léo. Bom, só explicando um pouco como é que eu cheguei a esse tema, né? Como eu disse, eu sou psicólogo e entrei na Sejusp em 2010. Eu nunca atuei em unidade prisional, né? Então, a gente brinca aí, né, de vez em quando, de atuar no sistema prisional, etc. Mas não, eu sempre estive ou na saúde do servidor, ou no RH, ou no desenvolvimento. Mas eu tive uma pequena experiência durante 2 anos de ser a referência técnica dos psicólogos que atuam nos presídios. Isso lá no Departamento Penitenciário aqui de Minas, e é uma espécie de profissional da carreira que faz uma ponte entre a gestão e os profissionais que atuam na ponta. E eu tive a oportunidade de visitar diversas unidades prisionais pelo Estado, conhecer muitos colegas psicólogos e comecei a perceber que muitos estavam adoecidos, desmotivados, haviam perdido o sentido no trabalho. Então eu comecei a entender que aquela realidade precisava ser investigada, né? E era muito invisível também. Poucas pessoas conheciam o que o psicólogo, eu acho que ainda poucas pessoas conhecem, o que o psicólogo faz, né, dentro das prisões. Então, o objetivo da pesquisa foi, né, desde o início, compreender a atividade dos psicólogos nas unidades, nessa perspectiva do sujeito que realiza o trabalho, além de descrever o trabalho, a rotina, né, conhecer os desafios que eles enfrentam e investigar os sentidos atribuídos pelos profissionais à atividade deles. Eu queria entender como que eles veem o trabalho deles no sistema prisional. Pode passar, Léo. Para quem não tem familiaridade com o sistema prisional, né, é só lembrando aqui, o Brasil é um dos países com as maiores taxas de encarceramento do mundo, né, uma das maiores populações prisionais do mundo também. Né, não é porque a gente é um país com uma população muito grande, não, é porque a gente prende muito mesmo. No Brasil, a nossa lei de execução penal, ela diz na lei que ela tem por objetivo efetivar a sentença, né, ou decisão criminal, mas ela tem a ideia de proporcionar condições para reintegrar o condenado, né, ou o internado. Então, a ideia é de que a pessoa, uma vez privada da liberdade, ela cumpra a pena e reintegre a sociedade, né? Ela volte, entre aspas, melhor do que ela entrou. Mas, na realidade, a gente tem uma política de execução penal que não é novidade para muita gente, que na prática ela vai privilegiar o encarceramento em massa, a criação de novos presídios, né, de parcerias público-privadas, inclusive, né, em detrimento de criar alternativas penais. Eu acho que vocês já devem estar acostumados a ver em jornais, né, em telejornais, que sempre a solução para tudo é prender, né? Tipo assim, não, essa pessoa tem que prender, o fulano tem que botar lá dentro e esquecer, fechar com a chave e jogar a chave fora. Então, prender vem sendo a lógica de lidar com o crime há muito tempo, só que é uma lógica praticamente medieval, né? É uma lógica de muitos séculos atrás, mas a prisão resiste sendo a prisão muito parecida com o que ela sempre foi. E já se sabe há muito tempo que ela não funciona, né? Mas ela segue existindo por um desejo da sociedade, boa parte da sociedade aí que a gente tem, que ainda tem um desejo de vingança, de que justiça se resolve com isso, é com a punição, é com o sofrimento, é se vingando de quem cometeu o crime, né? E não na lógica de uma justiça restaurativa, por exemplo, mas, enfim, isso é um assunto mais complexo. Então, a gente está falando de um contexto que danos e dores ali são inerentes à ideia de estar preso, de estar trabalhando nas prisões, tem uma ideia de um ambiente constante de vigilância, de controle, né? A gente tem um efeito da prisionização, que é um fenômeno característico das prisões, que é a pessoa ir incorporando os hábitos daquele ambiente ao longo do tempo, né? Então, ela vai incorporando a disciplina nos hábitos menores da vida dela, inclusive a linguagem, a forma de pensar, se comportar. E os trabalhadores estão sujeitos a isso também. Os trabalhadores vão ficando aprisionados com o tempo, né?
E aí eu acho sempre interessante, né, João? A gente sempre comentou essa questão de que a gente ser profissional e pesquisador ao mesmo tempo, e eu falo isso bastante na tese, que sim, eu estou um pouquinho aprisionado também. Então eu estou trazendo o meu olhar institucionalizado para vocês. Isso aqui é o máximo que eu consegui botar o pé para fora da instituição, né? Mas é normal, a gente está sujeito a todas as influências que a instituição possivelmente traz para esses profissionais aqui que eu vou comentar, né, sobre. Ou, enfim, não se trata de um ambiente de trabalho qualquer, é basicamente isso, né? Pode passar, Léo. Para vocês terem uma noção, quando a gente fala em termos de psicologia em Minas, a gente tem cerca de 56 mil psicólogos ativos e a gente tem mais ou menos 150, 200 atuando no sistema prisional. Representa menos de 1%, né, da psicologia. Então, poucas pessoas conhecem o que se faz dentro dos presídios, né? E pouco se fala sobre isso dentro da psicologia. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar ou participaram de discussões sobre isso, né? Geralmente não é o mais comum. E a gente pensa que hoje em dia a gente tem uma população prisional aqui em Minas, que é a segunda maior do país, de cerca de 65 mil presos, sendo que 40% deles são provisórios, aguardando condenação, né? Então a gente tem um cenário de superlotação no sistema prisional inteiro, né? Celas onde caberiam 10, cabem 30. Então a gente não gerencia vaga, né? Aqui no sistema a gente escuta muito que se gerencia espaço, né? E não vaga. E o psicólogo está nesse cenário, né? Com uma média de 300 a 400 presos por psicólogo, quando a gente faz a conta, né? E a gente tem um cenário de decréscimo do número de profissionais nos últimos anos, já que o Estado não investe em concursos públicos e tem priorizado a contratação temporária ou mesmo o investimento em políticas públicas municipais, né? Por exemplo, a PNASP, que é uma política nacional de saúde da população privada de liberdade, que é uma boa política, ela vem sendo estabelecida nos municípios, mas é uma política ainda incipiente, com adesão dos municípios facultativa, não é obrigatória, então ela ainda está engatinhando, não na velocidade que a gente precisaria, né, para poder resolver o déficit pessoal. Pode passar, Léo. Isso é um pouquinho do cenário, e aqui eu sempre gosto de trazer essa foto de um dos presídios que eu visitei, para a gente lembrar de que lugar que a gente está falando. Né? A gente está falando de um profissional que vai para esse lugar trabalhar todos os dias. Né? Então, aqui a gente está falando de cheiro, de clima, né? de temperatura, é, de energia, uma série de coisas. Né? É o famoso cheiro de cadeia, né? Que o pessoal fala. Então, é sempre bom entender isso. E a gente tem presídios muito grandes, presídios pequenos, como cadeias públicas, né, que foram adaptadas e viraram presídios, onde o psicólogo trabalha numa salinha que está do lado do pavilhão. Ele ouve os presos gritando e entre outras coisas, o dia inteiro, e outras unidades que a gente tem uma estrutura um pouco maior, onde o psicólogo trabalha bem longe das celas, né? E aí são complexos, né? É bem desigual a realidade de trabalho deles, e isso é uma coisa que a gente tem que observar também, estrutura física, etc. Pode passar, Léo. Bom, a perspectiva teórica e metodológica, como eu disse, partiu da psicologia do trabalho, mas de um olhar clínico do trabalho, que toma o trabalho aí como elemento central, já que ele tem uma função psicológica para o indivíduo, ele exerce um papel aí fundamental na produção de saúde ou de adoecimento, e a gente parte da distinção básica de trabalho prescrito e trabalho real, aquilo que se deve fazer e aquilo que realmente acontece, né? Tem um abismo aí entre isso, e no sistema prisional, então, nem se fala. O que a gente mais tem é referência de como se deve trabalhar. Aí, como trabalhar, aí o negócio já aperta um pouquinho mais. A gente parte de um princípio de saúde enquanto um poder de agir do sujeito, muito baseado na perspectiva do Yves Clos, da autonomia do sujeito de modificar o meio, de modificar seu trabalho, de transformar ali aquele ambiente, né? Como ele acha interessante, junto com o coletivo dele, como ele entende aquele trabalho, e do trabalho sempre coletivo, né? A gente tem muitos psicólogos atuando solitariamente no sistema prisional, né? Então ele é o único psicólogo daquela unidade. Ele é responsável por atender 2.000 presos. E ele é o único psicólogo daquela unidade. E aí o outro psicólogo mais próximo está num outro município. Então eles pouco se encontram, eles pouco conversam. O que mais conversa é por telefone ou no WhatsApp. Então isso dificulta também a própria troca, né? A gente tem uma dimensão coletiva, mas um gênero enfraquecido, como a gente vai trazer aqui depois.
E eu trabalho muito sobre a perspectiva desse debate de normas e de valores que diz muito dessa questão da ética profissional, da escolha que o profissional faz na hora, né, de como ele vai atuar. Isso aí pega bastante aqui nos resultados. E eu utilizei basicamente dispositivos que vão convocar então os trabalhadores a falarem sobre o trabalho deles, né? Tendo como foco fazer com que eles se tornem analistas da atividade, né? Que geralmente é o foco da metodologia clínica e além de produzir transformação, né? Pode passar, Léo. Bom, eu acho que é sempre bom trazer o que está previsto, né? Em termos de psicologia nas prisões, a gente tem que pensar que a psicologia entrou nos presídios lá no início do século passado, muito vinculada à questão da loucura, do louco ator, né? Para dar um jeito naquela questão ali, já que talvez o louco convencional que cometia um crime era muito perigoso para ficar num manicômio comum, mas ele era muito louco para poder ficar num presídio comum. Então vamos criar um lugar alternativo aí, que se tornou o manicômio judiciário, que até hoje existe, né? E que está na tentativa de ser extinto. Mas o psicólogo entrou nesse meio para poder dizer ali sobre alguma coisa, né? E a psicologia, como muita gente sabe, que se aliou muito à medicina, né? Ao direito, aquela noção positivista de ciência no princípio. Então a psicologia, durante décadas, apoiou a lógica punitiva do sistema prisional, basicamente. Classificar, individualizar, de punir. Ela só começou a se tornar mais crítica agora, depois da década de 60, 70, 80, com os movimentos sociais, com o incremento de novas perspectivas teóricas, né? E a gente tem a parte que diz do que o psicólogo tem que fazer nas prisões. Né? Então, passei num concurso hoje, amanhã eu estou lá no presídio de Ribeirão das Neves trabalhando. O que eu preciso fazer? Está previsto na lei que eu sou uma pessoa que participa da Comissão Técnica de Classificação, da CTC, e eu realizo exames dos presos, né? Eu sigo o princípio da individualização da pena. Então, eu vou participar de uma comissão que vai produzir um programa individual de ressocialização de cada preso. Eu sou responsável por classificar todas as pessoas que adentram no sistema prisional e acompanhar aquelas pessoas no cumprimento da pena. E, além disso, é minha responsabilidade fornecer ações de atenção básica à saúde, aplicar testes psicológicos, elaborar laudos quando solicitado, atender familiares, trabalhadores em caso de urgência, né? E os trâmites burocráticos ali. O psicólogo está no sistema prisional, de acordo com a lei de execução penal, para fazer a classificação. A assistência psicológica não está prevista na LEP, que é a Lei de Execução Penal, até hoje. Né? A assistência à saúde lá é assistência médica, assistência odontológica. A assistência à saúde mental veio com as políticas da década passada, com a PNASP, um entendimento bem mais recente de que deveria ter psicólogo para dar assistência, né, para os presos. Então a gente fica nessa meiuca aí, que eu brinco, que é entre a classificação e uma perspectiva bem positivista, e essa posição mais crítica, mais de assistência, de até desconstruir a prisão, que é bem mais recente. Pode passar aí, Léo. A pesquisa de campo ela foi realizada entre outubro de 2020 e agosto de 2021. Aí eu relatei mais os passos, né? Foram 12 visitas a 5 unidades aqui da região metropolitana, 37 atendimentos individuais foram observados, 8 visitas virtuais, que foram visitas que eram uma novidade na época da pandemia, porque vocês observaram aqui que foi um período pandêmico, né? A pesquisa foi atravessada pelo Covid também. 13 psicólogos foram entrevistados individualmente, de forma presencial, um foi entrevistado online, e foram 68 horas de observação do trabalho. Então, foi basicamente entrevista, observação, análise de documento, e depois eu parti para a parte em grupo. Né? A partir dos resultados preliminares da primeira fase, eu parti para a segunda fase, que era fazer grupos com os profissionais para poder debater os resultados. Né? E aí foram 30 psicólogos no total que foram submetidos a cada um dos métodos aí. Pode passar, Léo. Aqui são algumas fotos para poder ilustrar um pouquinho da pesquisa. Na primeira aqui a gente tem um policial penal hoje, né? Na época era agente penitenciário, eles mudaram de nomenclatura. A gente tem um preso aqui realizando uma visita virtual e a psicóloga ali meio que acompanhando ele na visita. Era a única forma que os presos tinham na época da pandemia de ter contato com o mundo externo, né? Então era através de um celular e chamada de vídeo. E o agente de segurança precisava ficar aqui para garantir a segurança do profissional. Do lado aqui a gente tem um atendimento individual da psicóloga, básico. A gente tem aqui, para quem não tem familiaridade com o sistema prisional, os famosos CATUs,
ou Fale Comigo, que são os bilhetinhos que os presos mandam do pavilhão para a área técnica, pedindo coisa do correio, pedindo atendimento, é a forma que os presos têm de se comunicar com a parte de cima, né, dos presídios, assim, então é lotado, né, presídio tem sempre uma caixa que é lotada de bilhetim, e aqui a mesma foto que eu usei no início, para ilustrar, é um psicólogo fazendo a entrevista inicial, é a entrevista para classificar o preso, né, e eu acompanhei essas etapas, então era para ilustrar um pouquinho desse ambiente, aqui era numa penitenciária, aqui na região também. Vamos lá, Léo. Bom, partindo então para os resultados, depois de muito trabalho, muita análise e etc., né, que eu não vou ficar me explicando aqui como acontece, mas quem já fez pesquisa imagina, através da utilização do Atlas TI, né, que é um software de análise de dados qualitativos, eu cheguei a 5 grandes categorias para poder explicar alguma coisa dessa realidade que eu vou dizer que é um pouco complexa. Uma categoria que vai falar da identidade profissional, uma que vai falar do trabalho sujo e do sentido do trabalho, uma que vai falar da precarização e do empobrecimento da atividade, uma que diz da naturalização de violações de direitos e da autonomia, e uma que diz os resultados do trabalho, as garantias e estratégias de resistência. Acho que a melhor forma de apresentar essa categoria é trazendo alguns trechos de falas dos profissionais e contando um pouquinho o que tem a ver isso com os resultados. Então pode passar, Léo. O papel do psicólogo nas prisões ainda é controverso e mal compreendido pelos profissionais e pela instituição. Eu acho que as pessoas não entendem muito bem o que a gente faz aqui, nem os psicólogos, né? Eles também não sabem muito bem o que eles estão fazendo ali. A instituição espera que o psicólogo conserte, faça milagre e que o cara saia daqui melhor do que ele entrou. Outro diz: hoje eu vejo que o principal, na minha opinião, o papel é evitar agravos, que são inerentes à privação de liberdade, né? Mas eu acho que a gente poderia fazer mais. Você já parou para pensar quem é o seu cliente? É o Estado? É o preso? Porque quando você responde essa pergunta, você consegue entender muito para onde você vai direcionar o seu trabalho. Então, a gente tem alguns profissionais mais críticos e outros que vão dizer mais essa falta de reconhecimento, de valorização, da instituição que diz que nem sabe por que os psicólogos estão ali, que vão pedir desses profissionais, muitas vezes, uma função de enxugar gelo ou de apagar fogo, né? Como eu vou mostrar aqui. Pode passar, Léo. Há uma descrença unânime na configuração atual da prisão para a recuperação. Ou seja, ninguém acredita na ressocialização, que é o que está previsto lá na lei, né? Isso não acontece na prática. E uma distância entre o sentido do trabalho, que é positivo, vinculado ao cuidar do profissional, e uma conotação negativa para a sociedade, que está relacionada à noção de privilégio do preso. Aí ele diz: nós somos muito marginalizados pela sociedade. Nosso trabalho, a sociedade acha que preso, que bandido bom é bandido morto, né? E a gente sabe que esse discurso está muito presente, né, na sociedade atualmente, infelizmente. Sabe, eu vou ser muito sincero, eu não vou ser hipócrita. Ressocializar, não. E o outro, não, não cumpre. Eu acho que nem tem essa finalidade de recuperar a pessoa. Esse aqui é um mais crítico, que já está falando que a prisão nem quer recuperar ninguém, não. Tem outros que menos críticos que vão dizer, eu acho que não recupera, não. Então aqui a gente tem uma noção negativa, né? A ideia de que o psicólogo no presídio não deveria nem existir, né? Preso não tem direito a atendimento psicológico. É aquele famoso discurso que a gente escuta. Se eu não tenho psicólogo aqui fora, por que o preso tem psicólogo? Por que ele tem esse privilégio? E aí, frequentemente, entre os profissionais da segurança, o psicólogo também é visto como babá de preso, ou mãe de preso, que é aquela pessoa que passa a mão na cabeça do preso, né? Aquela ideia de que é um profissional que cuida mais, né? Que vai garantir algum direito, e esse profissional é tido como essas noções pejorativas, né? Relativas ao cuidado. Vai lá, Léo. Não há capacitação específica para o trabalho. Eu entrei em 2010, não passei por nenhum curso de formação, é sempre bom esclarecer isso. E estou aqui em 2014, também não passei por nenhuma formação. Toda a formação que eu fiz para trabalhar no sistema foi por conta própria. Todos os cursos que a gente teve foram cursos de curta duração. Eu nunca tive um curso específico para trabalhar como psicólogo na Sejusp. E ainda não existe. É sempre bom dizer. O trabalho é aprendido no cotidiano, né, de forma isolada ou com a ajuda de psicólogos que já estavam nas prisões. Então eles dizem, aprendi na prática, na marra, errando.
foi quando eu pisei lá dentro. Eu falo que eu não tinha noção. Caí de paraquedas. O cair de paraquedas é um clássico. Falar que foi assustador. Eu nem sabia que eu ia para presídio. Muitas pessoas na época fizeram o concurso para a Secretaria de Defesa Social, que chamava SEDES. As pessoas achavam que eu ia trabalhar na assistência social. E elas foram surpreendidas indo para um presídio, ou indo para o socioeducativo também. Então, isso é interessante pensar. A gente tem muitos profissionais hoje em dia, que já têm 10, 15 anos de sistema, né? Que os concursos foram em 2008 e 2013, que entraram aqui achando que ia fazer outra coisa. E acabaram ficando. Né? Porque, afinal, a gente está falando de estabilidade, né, gente? De concurso público, de cenário de desemprego. Não é tão simples assim sair, né, do Estado. Eu fiz a prova do concurso sem saber o que eu ia fazer. Né? Eu não tinha ideia de que ia trabalhar com presos. Bora lá, Léo. Os atravessamentos institucionais na dinâmica da segurança e da lógica punitiva se contrapõem frequentemente aos princípios éticos da profissão. Aí alguém vai dizer, a gente se esforça muito, né? Assim, a gente trabalha mais para poder trabalhar, se desgasta mais para conseguir fazer o nosso trabalho do que efetivamente trabalhamos. Ou seja, você fica lutando para atender o dia inteiro. É muito comum que o psicólogo chegue na unidade e ele fique esperando atender algum preso durante o dia inteiro e ele não atenda e ele vai embora sem ter feito nada. São 8 horas de ócio. Isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Então é só começar a pensar o que isso produz na pessoa. Lembrando que dentro da unidade não tem internet nem celular. E aí vão dizer, o meu trabalho não é impedido, mas ele não é facilitado. Ou seja, não é bloqueado, mas não tem ninguém me ajudando também. O meu trabalho depende do trabalho do outro, você entendeu? Depende do agente para pegar o IPL, que é o indivíduo privado de liberdade, né, que é o termo oficial do Estado. O meu trabalho não é independente, ele não é livre, então isso dificulta muito. E o Estado dá cada vez menos importância para isso. Por quê? Quem manda no sistema prisional é a segurança. Né? Então, para eu poder atender uma pessoa, eu preciso que os agentes de segurança levem o preso. Eles fiquem lá esperando o atendimento do lado de fora da porta, né? Eles fiquem lá olhando pelo visor se vai acontecer alguma coisa comigo. Eu preciso que ele leve o preso de volta. Então, nada acontece sem a segurança. E a gente está num cenário de déficit de profissionais de segurança. Eu não sei se vocês já viram as notícias aí recentes, mas, nossa, o Estado anuncia 3 mil policiais penais para poder ingressar no Estado. Gente, isso aí resolve 20% do déficit, né? Só para a gente ter uma ideia. Não é muito. A gente tem 200 unidades prisionais. Né? Basta começar a pensar um pouquinho, não é muito. E a gente não tem nenhum tipo de concurso previsto para analista de defesa social, que é a minha carreira, a carreira dos psicólogos. Né? Pode passar, Léo. Estou caminhando para o final. A classificação das pessoas privadas de liberdade é privilegiada em detrimento do acompanhamento, e com o déficit de psicólogos se restringe a poucos presos. Ou seja, eles falam que aquela coisa de classificar e acompanhar, que está previsto na lei, é coisa para inglês ver, né, que não acontece. Só acontece a classificação, que geralmente acontece em uma entrevista de 10 minutos, no máximo, porque tem uma fila de presos esperando do lado de fora, porque os agentes têm que devolver os presos para a galeria. Então, o máximo que eu posso fazer é classificar 10 presos, atendendo cada um por 10 minutos. E aí eu faço minha classificação lá rápida, preencho um questionário, que é um questionário longo, inclusive, com cerca de 60 perguntas. E aí eu nunca mais vou ver aquela pessoa. A perspectiva mais provável é que eu encontre aquela pessoa dali a meses. Então não adianta eu pensar que aquela pessoa precisa de terapia, ela precisa voltar para mim semana que vem. O trabalho do psicólogo está impedido nesse nível. Né? Ele não tem autonomia para poder organizar a agenda, para poder atender o preso na hora que ele quer, não. O trabalho dele é bloqueado e é dependente da dinâmica da segurança. Ok, bora lá, Léo. Bom, eu acho que uma das características que eu acho que são mais graves, assim, e que eu acho que tem a ver muito com o adoecimento, é essa questão de há uma provável naturalização de rotinas de violação de direitos dos presos pelos psicólogos, assim como de sua autonomia profissional. Eu percebo entre os colegas que é muito comum que a gente comece a achar natural algumas coisas acontecerem. Então, você começa a naturalizar algumas agressões, algumas violências, você começa a naturalizar não conseguir atender as pessoas. Né? É normal eu ver a pessoa a cada 6 meses, né?
Então, a gente tem alguns depoimentos aqui. Eu me sinto meio impotente, porque pelo nosso código de ética, a gente deveria, inclusive, denunciar. Eu nunca me senti à vontade para fazer essas denúncias. Eu acho que eu já fui mais ativo. Hoje eu não sei se é porque de alguma forma eu naturalizei isso. Espero que não, mas eu tenho denunciado. Aí ele fala, mas eu nunca denunciei formalmente. Ele vai e vem, né? No relato. É engraçado perceber. E a gente vê muitos outros profissionais que já naturalizaram, até como uma estratégia de defesa. Então, o que eu pude constatar em relação a essa categoria? É que os efeitos da instituição vão levando os profissionais a naturalizarem aquela realidade. Eles não conseguem trabalhar conforme os princípios éticos, né, e os desejos de um trabalho bem feito que eles gostariam. Então, eles passam a elaborar uma espécie de estratégia de defesa, uma espécie de alienação, né, para poder fazer o mínimo possível e eu não vou dizer que não é adoecer, porque para mim essa é uma forma adoecida de se estar no trabalho. Não é se afastar do trabalho, mas é se manter adoecido. Né? Porque se a pessoa está impedida aqui, ela está adoecida. Né? Ela só não está afastada. Vai lá, Léo. Bom, eu acho que por fim, a última questão é que todos esses elementos, então, como eu falei, vão resultar nos impedimentos da atividade, do desgaste do trabalhador e nessa adesão que eu estou chamando de uma adesão acrítica aos mecanismos repressivos da instituição. Né? Eu vou me aderindo à instituição ao longo do tempo, eu passo até a defendê-la. Eu desconheço alguém que trabalha no sistema prisional que, de alguma forma, o lado emocional também não é impactado. Eu não sei até quando eu vou me permitir trabalhar no sistema prisional. Tinha uma expectativa maior. Hoje em dia eu tenho uma expectativa muito menor. Acho meu trabalho muito superficial. Isso é muito comum. A gente perdeu muitos colegas, né, no tempo, né? Desde que eu entrei no concurso, várias pessoas estão pedindo exoneração, depois de vários períodos de afastamento. Né? E a gente tem, é engraçado que a gente resgata algumas pessoas atualmente do sistema para vir trabalhar na saúde do servidor, que é onde eu trabalho atualmente, né? E a pessoa vê isso como um grande respiro, né? Assim, nossa, finalmente eu consegui sair desse lugar e agora eu venho para cá cuidar dos servidores, né? Eu mudo de lado. Mas, assim, é um recurso, né? Mas, como a gente diz aqui na saúde do servidor, não adianta a gente ter um exército de psicólogo diante de uma realidade que produz adoecimento diariamente, né? Vamos lá, Léo. Para concluir, então, o trabalho dos psicólogos nas prisões é um trabalho impossível, que era a pergunta inicial. Se não impossível, ele é extremamente limitado, desvalorizado, rechaçado e impedido. E eu sempre que eu apresento essa pesquisa, eu fico com a sensação sombria de que eu estou desestimulando todas as pessoas do planeta a entrarem no sistema prisional. Mas eu não podia ficar maquiando e trazendo uma perspectiva positiva aqui de que, nossa, gente, venham. Não, é uma realidade complexa, difícil e que o cenário não é bom. Os resultados permitem afirmar que os atravessamentos institucionais, a falta de formação, de compreensão dos trabalhadores sobre o papel deles, né? Tudo isso leva a esse adoecimento, a essa naturalização. E a minha perspectiva, e aí eu acho que a gente vai poder conversar aqui, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Pode passar aí, Léo. É que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, os caminhos possíveis para se modificar essa realidade é a criação de dispositivos que a gente vai fortalecer o coletivo de trabalho, que a gente vai fazer alianças internas, alianças externas, a gente vai ampliar o poder de crítica desses profissionais. E aí, uma coisa que eu tenho agora, conversado com o João, inclusive, né, João? É retomar agora, 2 anos depois da tese, quando a gente dá aquele respiro, né? Pronto. Respirei um pouco depois de defender o trabalho, retomar um trabalho de grupo com os psicólogos, para poder fazer uma espécie de um grupo terapêutico barra grupo de estudo, barra curso, ainda não se sabe, como uma ferramenta de fortalecimento desse gênero, né? Do coletivo, porque é um coletivo realmente frágil, né? Enfraquecido, e a instituição não colabora nem um pouco para isso, né? E não vai colaborar mesmo, né? A dinâmica da segurança é que vai prevalecer. E o discurso da segurança ele está embasado na opinião social, né? A sociedade, de um modo geral, não quer que mude. Então, quem vai mudar vai ser quem está dentro mesmo, ou fora, se incomodando com a realidade. Né? Pode passar, Léo. Bom, é isso que eu queria trazer, de uma forma bem sucinta, a pesquisa. Não é um cenário bom, eu brinco que quando eu apresentei a tese, lá no início da introdução, eu falo, bom, gente, se eu queria sair mais feliz dessa tese, eu saio um pouco mais triste. Mas eu consigo entender que aqui é um ponto de partida, né?
Eu não cheguei a solução nenhuma aqui. Eu consegui, talvez, enxergar a realidade de uma forma diferente que os profissionais não têm conseguido enxergar. E a ideia é levar isso para eles para a gente tentar fazer alguma coisa, né? Exercer esse poder de análise dessa realidade a qual eles estão tão aderidos, né? E aqui são os meus contatos, que muita gente aqui já tem, mas para quem estiver assistindo depois ou quiser fazer contato comigo, estou por aí. Muito bom, Rodrigo. Obrigado. Prazer, né? Eu fico sempre satisfeito, de te ouvir falar e ver esse trabalho que é um dos melhores trabalhos que a gente tem acompanhado, não só no Psitrap, mas no programa de pós-graduação em psicologia. É um trabalho muito bom. Mas eu não quero comentar, não. Eu quero abrir aí para quem quiser falar, eh, fazer uso da palavra. O pessoal pode usar o chat. Às vezes, se não tiver acesso ao chat, pode levantar a mãozinha. O objetivo aqui é a gente conversar. Nádia já está escrevendo ali. Enquanto o pessoal vai elaborando as perguntas, eu vou disparar uma, tá, Rodrigo? Só para dar tempo para o pessoal organizar as ideias aí. Uma coisa que eu me lembro muito que a gente comentou quando eu estava na banca, me chamou muita atenção a definição, a atividade dos psicólogos no sistema prisional, ela passa muito pelo que não é, né? Porque, assim, fazer a classificação, fazer a avaliação e o sujeito, que é uma coisa que interessa especialmente a psicologia, o sujeito vaza, né? O sujeito, ele não fica no prescrito, ele vai, e até para dar conta de lidar com esse cenário, com essa expectativa ou falta de expectativa, né? Terrível em cima de. E aí o sujeito vaza e começa a fazer um monte de coisa, e algumas, isso aparece na sua tese em alguns momentos, o que, que é que o sujeito não deve fazer. Não é fazer terapia, não é aconselhamento, não é. E essa definição pelo que não é, ela é terrível, né? Porque o que, que você faz? Bom, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo, né? E quando você vai tentando enxergar o que que é porque a pessoa faz, fica pouco, né? Hoje, com essa distância já da escrita, né? E vendo o que que você acha disso, o que que faz efetivamente principalmente essa ideia do que não faz, né? Das lacunas aí, o que que você pode acrescentar para a gente sobre isso? Então, a gente tem um conflito muito grande entre os profissionais, entre entender qual é o papel deles, né, dentro do sistema. Então, tem vários psicólogos que defendem a posição de que eles estão no sistema para fazer avaliação psicológica mesmo, para poder classificar, fazer exame criminológico, usar teste, né, fazer laudo e contribuir com a execução da pena. A gente tem diversos profissionais que pensam dessa forma. E eles não estão errados. Afinal, a previsão legal é essa. Eles estão lá para isso. Uma outra vertente são os profissionais que entendem mais que eles estão lá para fazer assistência, que é assistência à saúde de quem precisa. É fato que boa parte do público prisional, muitas vezes, nunca teve contato com um psicólogo na vida. Então, é a primeira vez que eles vão ter contato com algum profissional que vai ofertar uma escuta, né? Então, eles realizam terapia, realizam acompanhamento, encaminhamento para o CAPS, né? E etc. É um cuidado em saúde mental mesmo, inclusive de casos muito graves. Mas o que eu percebo é que atualmente ainda existe esse conflito, sabe? E esse conflito não é só dos profissionais, não, é entre a própria instituição. A gente tem um conflito muito grande hoje em dia, que é uma questão, vou explicar bem brevemente aqui, porque é um negócio tão calafobético, como se diz, é, que, em tese, só o Estado poderia fazer a classificação dos presos. E são os psicólogos que estão lá fazendo a classificação dos presos. Nesse meio tempo, faltando concurso e etc e tal, os municípios começaram a adentrar muito os presídios através da PNASP, que é uma política municipal, né, nacional e municipal, de cuidar da saúde da população presa. Então, tem psicólogo do município
que vai até o presídio prestar assistência. Assistência, esse é o papel dele. Lá está claro. Na PNASP está bem claro que o papel dele é assistência. Só que aí o Estado, como está faltando profissional, ele arranjou uma, vamos dizer, uma brecha, um entendimento legal de que o profissional da PNASP também pode classificar. Então eles também começaram a classificar e aí começa a acontecer uma certa briga entre os profissionais que estão aqui e não querem que a carreira acabe, entre os profissionais do município que estão entrando como uma ameaça, e aí entra profissional contratado que a gente está vendo como inimigo também, porque é o inimigo da terceirização, e aí vira uma guerra gigantesca. E o preso nesse mês já sumiu há tempos, né? Tá todo mundo só querendo garantir o dele. Então, eu acho que é muito isso aí, João. Não acho que tem uma resposta ainda de entender para que a gente está lá. Eu acho que o principal atualmente tem sido garantir assistência às pessoas que mais precisam. É isso. O psicólogo tem feito basicamente isso: atender caso grave, apagar incêndio, né, garantir o mínimo de direito, que é pedir um colchão para o preso, garantir que ele consiga contato com a família. É isso. É quase um protetor de direitos humanos e de casos graves dentro do presídio. É a principal função dele hoje em dia, sabe? Porque o resto é feito assim, sabe? Com o carro andando, com aquela dificuldade. Mas perfeito. Vou deixar o pessoal falando aí, mas tem uma coisa que é muito clara: a fragilização da dimensão da saúde do trabalho, né, no sistema prisional, ela é muito clara e fica parecendo, parafraseando o Darcy Ribeiro, né? Fica parecendo, não, fica evidente. É um projeto, não é um episódio, né? A coisa é feita para não funcionar e tudo. Agora, o que a gente está, e me parece interessante, são as apostas no sentido contrário, inclusive dos próprios trabalhadores, né? A ver. Vamos lá, tem mais gente aí querendo, participar. Eu tô vendo que o Leanderson tá escrevendo aqui, não sei se é uma. Ah, deixa responder a dele, depois eu falo a minha. Perfeito, vai lá. O Leanderson está perguntando aí, o Rodrigo, não sei se você está vendo. Rodrigo, tendo em vista esse trabalho solitário dos psicólogos, solitário está entre aspas, tá? Tendo em vista esse trabalho solitário dos psicólogos no sistema prisional, você acha possível falar em gênero profissional desses mesmos psicólogos? Pode perguntar. Ah, excelente pergunta, né, Anderson? Foi uma pergunta que a gente ficou se fazendo durante o estudo, né? Inclusive foi objeto de banca de qualificação. Tipo, será que dá para falar em gênero profissional? Então a gente tentou utilizar a noção de um gênero enfraquecido, ou de um gênero ali fragilizado, porque de certa forma existe formas de fazer e de ser, uma certa memória coletiva ali, algumas senhas, né, entre o que dá certo e o que dá errado, isso existe. Não dá para falar que não existe. Até mesmo porque um vai transmitindo para o outro, nessa passagem, dessas entradas de profissional, saídas de profissional. Mas é algo muito frágil. Então, assim, quando eu percebo que eu acho que existe um gênero, mas ele é muito frágil e ele está carente de espaços em que ele possa ser. Não tem aquele espaço de troca que a gente fala na clínica do trabalho entre o estilo e o gênero, sabe? Não acho que dá para o gênero se realimentar, para ele crescer. Não. Está ali basicamente sustentando o indivíduo muito porcamente, sabe? Mas eu acho que tem. Hoje eu consigo ver isso com mais clareza, sabe? Assim, mas na época da pesquisa acho que eu não via tanto. Ô, Leanderson, essa pergunta sua, ela, o Rodrigo saiu pegou a saída fácil, né? Respondeu sim ou não, né? Mas eu acho que depois ele vai respondendo mais aí, você complementa se você quiser mais detalhes, tá? Porque realmente a pergunta do ponto de vista teórico ela é muito importante, inclusive a gente tem alunos de graduação, de pós aqui, que vão perguntar, mas não existe sempre um gênero profissional, né? Porque tem um grupo de profissionais ali que o gênero está automaticamente colocado? Não. Se ele não compartilha determinados modos operatórios, símbolos, valores, etc., não constitui gênero, não, né? E é isso aí.
O Marcelo está perguntando, ô, Rodrigo, primeiramente, boa tarde. Gostaria de saber se, no seu ponto de vista, ocorre um processo onde o egresso perde sua subjetividade. É uma pergunta. Caso sim, como se dá e como o psicólogo, dentro desse contexto, pode atuar? É assim, que nem o João falou mais cedo, né? O sistema prisional como ele existe hoje, ele é um projeto, né? Assim, a gente lê lá o Foucault, né? O Vigiar e Punir, e etc. e tal, já disseram que realmente não era uma coisa para dar certo, né? Era feito para poder realmente excluir, segmentar e inclusive anular as subjetividades, né? Ele é feito para poder padronizar. E o sistema vem brigando com isso desde sempre, né? Hoje em dia a gente tem alguns exemplos, como por exemplo, eu vejo como é que o pessoal da instituição tem lidado com a questão LGBT dentro dos presídios, por exemplo. É algo muito difícil, né? Porque parte justamente do princípio da diversidade e da individualidade, e aí você tenta, vamos criar uma unidade específica. Tá, mas a unidade específica vai excluir também. Tá, mas tem que ter algum procedimento para padronizar. Não, mas não é para padronizar. Então, assim, é uma instituição que, né, não é feita para poder respeitar as individualidades. Né? Ela é feita para padronizar, normatizar, matar qualquer tipo de singularidade. Dado a questão de que as pessoas são chamadas pelo número, né? Pelo Infopem. Então, os psicólogos brincam que eles são as pessoas que chamam o preso pelo nome, né? Uma das únicas pessoas que vão chamar a pessoa pelo nome dentro da unidade. Né? É o fulano, é o ciclano, não é o infopental, ou não é o preso, por exemplo. O próprio uso dessa palavra preso, ela é muito polêmica também entre nós. Aqui é muito recorrente na secretaria a gente utilizar o termo preso, mas o termo preso carrega uma noção negativa, né? Uma conotação negativa imensa, porque ele é falado dessa forma. É como se carregasse todo o estigma junto com ele, sabe? Assim, é o lixo da sociedade, né? Você é um preso, ou sai daqui preso. E assim, o jeito que ele é utilizado na realidade é dessa forma, sabe? Então, eu acho que o psicólogo às vezes faz esse trabalho de resgatar um pouquinho de subjetividade ali que resta, porque a intenção da instituição é matar mesmo, né? Por mais que o princípio da lei de execução penal seja individualizar a pena, né? O que é um pouco maluco, né? Individualizar uma pena numa instituição que tende a padronizar, né? Que tende a ser uma instituição onde não tem a individualidade, né? De certa forma. Enfim, estou viajando aqui na pergunta. Tem coisa para metro aí. Será que perde a pergunta de perder subjetividade? Eu não sei, né? Eu acho que é outro processo, mas vamos lá. Ô, Léo, você fez uma pergunta, mas vou passar a Bárbara, que ela já tinha escrito antes, tá? Passar palavra para ela, depois a gente lê a sua pergunta. Bárbara. Não, mas eu caí também, fiquei tentando arrumar o meu fone aqui, então foi bom ter lidado do Marcelo, porque aí não ficamos esperando. Na verdade, eu queria entender mais duas coisas. Não sei se eu perdi alguma parte da fala, mas aquela parte que você falou do trabalho prescrito, trabalho real, se você fez essa comparação com o que tem nos editais, os concursos, essa definição com a atuação real. Eu não sei se eu perdi isso em algum momento e queria entender um pouco mais. E o outro ponto é sobre esses seus os planos aí futuros, né? Agora com esses 2 anos de distanciamento, se existe essa abertura, né? E as iniciativas que já estão sendo feitas, e existe essa abertura institucional para poder fazer essas propostas. Queria entender um pouco mais essas possibilidades, sabe? Vou começar pela segunda, que a segunda é boa. Eu acho que dentro da. Na verdade, as duas são boas, né? Mas a segunda é mais convidativa, mais. Eu acho que é interessante porque dentro da instituição eu acho complicado criar esse tipo de espaço, mas aí eu vou dizer que novamente a gente volta àquela coisa do pesquisador profissional, né? Eu sou profissional da instituição, a instituição é que paga meu salário, né? Os boletos estão sendo pagos com o salário da instituição, inclusive. E eu ocupo um cargo hoje em dia, né? Um cargo de coordenação, que é um cargo de designação política, é o famoso cargo de interesse, né? Porque aqui no Estado você não
não necessariamente faz um processo seletivo para ocupar um cargo, né? Ele não é seu de direito ali. Você está com ele, né? No momento. Então, assim, se eu começo a incomodar ou começo a... Porque essa minha tese é extremamente incômoda, né? Vamos colaborar, né? Não é exatamente aquela coisa que a instituição quer ler e fala, pô, Rodrigo, você está de parabéns, viu? Vamos criar um grupo de trabalho aqui agora, porque agora eu reconheço que é um trabalho impossível. Isso não vai acontecer, nem nos meus melhores sonhos. Então, assim, eu acho que é complicado fazer um caminho dentro da instituição, por isso que eu estou pensando em fazer um caminho por fora. Juntar com os profissionais de forma autônoma, desvinculado também do Conselho de Psicologia. Eu não quero vincular também a comissão do CRP, porque tem um viés político também, tem uma vinculação institucional. O CRP tem uma função estabelecida, que é disciplinar, né, normatizar a profissão, e tem os limites dele. Então, eu estou montando uma espécie de grupo autônomo para eu participar lá enquanto psicólogo, pesquisador, e a gente ver o que dá para fazer, sabe? Começar a fazer aliança com o Frente do Desencarceramento, com o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, com representantes do Conselho de Serviço Social, entendeu? Com a Associação dos Amigos e Familiares Privados de Liberdade, pessoas que enxergam o valor do trabalho do psicólogo. Eu não vou conseguir fazer uma aliança com o Sindicato dos Policiais Penais para poder defender o trabalho dos psicólogos. Dificilmente, porque é a minoria. A gente tem, mas é a minoria. Então, assim, o trabalho tem que ser paralelo, sabe? Meio clandestino. E eu não vou ficar também exaltando ele dentro da instituição, sabe? É a minha tese mesmo, né? A minha tese não foi entregue em nenhum momento na mesa do gabinete, assim, do secretário. E isso faz parte da pesquisa na instituição, né? Ela é um pouco incômoda mesmo, e ela não vai te render muita coisa dentro da instituição. Né? E a segunda, espero que eu tenha respondido, por isso que a segunda pergunta era tão boa, tá vendo? A primeira, eu já perdi um pouco a primeira. Ah, tá, a primeira é a questão do prescrito. Pois é, eu vou dar um exemplo. Lá eu faço sim essa análise. É um viva a estabilidade, exato. Eu falo sobre isso em todos os lugares que eu estou falando sobre a pesquisa. Então, a questão do prescrito, eu fiz a análise sim dos editais, do regulamento de normas e procedimentos da prisional, das referências técnicas para atuação, tudo. Toda essa parte. E é um pouco exaustivo, porque norma tem bastante, sabe? Mas o como fazer isso na prática não tem. Por exemplo, o psicólogo não poderia ser conivente com nenhum tipo de violência ou opressão, né? E ele não poderia usar seu conhecimento para poder promover nenhum tipo de castigo, violência ou tortura, segundo o Código de Ética. Dá para falar que o trabalho dele no presídio está fazendo isso? Ele não está sendo conivente? Será que ele está denunciando toda a violência que ele vê? Ou todo o desrespeito aos direitos humanos? Não, não está. Ele está descumprindo o código de ética mesmo, sabe? Ele está sendo conivente com violência, sim. Quando ele participa de um conselho disciplinar e ele vota sim e o preso fica no castigo durante 3 dias, o psicólogo está usando o conhecimento dele para poder um tipo de tortura, né? Mas e se o psicólogo não participa do conselho disciplinar, ele recebe um processo administrativo e vai responder isso podendo ser exonerado. Então, imagina isso. Haja debate de valores, né? Schwartz está até vibrando aqui, porque o negócio é complicado demais. Assim, o que eu faço, né? Para que lado que eu corro? Então, assim, a principal conclusão dessa coisa entre o prescrito e o real é isso. É que o psicólogo está vendo para onde que ele corre, para ver onde que é menos pior, entendeu? Difícil, viu? Obrigada. Mas só um adendo a essa, assim, e nos editais, né, na descrição assim da função e tal, tem questões que a gente consegue avaliar como mais sensíveis assim mesmo, desse suporte, ou também é uma coisa muito assim direta, sabe? Tem as questões da carreira até do edital prevê assistência à saúde, né, ações de proteção. A questão é que muitas vezes não tem investimento nisso, né, espaço para isso, mas a carreira prevê sim. Um exemplo, para vocês terem ideia, né? A carreira dos psicólogos que estão nos presídios é a mesma carreira minha, que é o analista executivo de defesa social, ANEDS, tracinho psicologia, lá do edital. E aqui a gente está fazendo saúde do trabalhador. Aqui a gente tem uma equipe hoje em dia que passa um pouco de 50 pessoas,
e que já está em diversos lugares do Estado, que a gente está fazendo saúde do trabalhador. Então, assim, o nosso edital permite fazer isso. A gente está meio que fazendo o que é possível aqui, porque, por um acaso, o Estado e o governo, né, em algum momento, entendeu que isso era ok e que tá bom, pode ir lá fazer. Entendeu? Existe todo um momento também para a coisa ser permitida, né? Então, o edital é flexível nesse ponto. Embora o edital volta, e é por isso que a psicologia, especialmente a psicologia do trabalho, tem tanto a dizer sobre isso, né? Porque o edital vai caminhar de voltar no prescrito. E boa parte dessa dimensão do conflito, ela não está no prescrito. Ela está exatamente no hiato entre o prescrito e o real, né? Uma sociedade que quer manter uma dimensão de encarceramento em massa, uma política de extermínio justificada pela lei, ela, né? Como é que você bota um agente de saúde nesse lugar? É isso aí. A pergunta agora do Léo é, Rodrigo, como você hoje, conhecendo e estudando a atividade dos psicólogos e outras categorias no sistema prisional, como você encara o abolicionismo penal? Pergunto isso porque antes de ter contato com sua tese e artigos, fiz a leitura do artigo, abre aspas, Psicologia e Sistema Prisional, da Luísa Maria Lúcia Caram. E ela encara dessa forma: a ética da psicologia no sistema prisional levaria como consequência a sua abolição. O que você acha? Aí eu vou só provocar, levaria a consequência a abolição. Qual a abolição? Do sistema penal ou da psicologia? Só para. Foi bom, esse complemento aí foi bom. Pai, o Léo fez a pergunta de milhões, né? Que gera o pós-doutorado. Mas eu acho que é muito interessante porque hoje em dia eu não sei o abolicionismo, porque eu não conheço profundamente para poder opinar. Mas eu conheço, tá joia, Bárbara. É, mas eu conheço muitos princípios do desencarceramento, né? Que é a ideia de não prender tanto quanto a gente prende hoje e não prender seletivamente como a gente prende hoje, né? Como, por exemplo, a política de guerra às drogas e por aí vai, né? Então, assim, hoje em dia você não precisaria, um monte de gente está presa e não precisaria estar presa. Né? Você tem como investir em alternativas penais, né? Em outras formas de resolver a questão que não seja prendendo. Mas aí tem uma questão que sempre o pessoal aqui da Sejusp discute, né? Nessas conversas de cafezinho, né? Quando a gente vê esses movimentos de abolicionismo, que é a questão de, tá, e aí, o que a gente vai fazer com as pessoas que cometem crimes violentos? O que a gente vai fazer com os estupradores, com os homicidas, com os... Né? O que a gente vai fazer com essas pessoas? Será que hoje em dia é possível pensar nisso? Assim, no nosso cenário, sabe? Eu acho que é um pouco de pensar a teoria, mas como é que seria na prática no contexto brasileiro, né? No contexto de violência que a gente tem, de envolvimento de Estado junto com milícia, junto com crime, entendeu? Eu acho um pouco complicado por causa disso, mas se for pensar nesse raciocínio aí da Caran, né, que inclusive o texto é ótimo, se for pensar pela psicologia e pela garantia dos direitos humanos, ela não poderia estar nem dentro do presídio, Léo. Se você for botar no pé da letra, a psicologia não poderia estar dentro de vários lugares. Então a gente não pode levar nem o código de ética ao pé da letra. Ele não deixa de ser um prescrito, né? E a gente vai adaptar o prescrito ao real. Não dá para levar ao pé da letra. Né? Não quer dizer que a gente está sendo omisso ou que a gente está contribuindo para que a prisão permaneça. A gente está fazendo o que é possível. Por isso que às vezes eu tenho eu faço uma ressalva assim de, gente, eu não estou em nenhum momento apoiando que os psicólogos fiquem no sistema prisional, né? Que vocês entendam o nosso trabalho. Mas não é simples assim querer abolir, né, o sistema como ele existe hoje. Então, minha resposta é por aí. Eu queria só aproveitar a pergunta do Léo para poder fazer um comentário que eu acho interessante. E a leitura que eu fiz da realidade que eu pesquisei, né, até a forma como eu pesquisei, tem a ver com a leitura teórica que eu tenho, né? Então, assim, minha tese não tem nenhum recorte de gênero, recorte de raça, não tem nenhum recorte, pouco recorte social, né? Eu não pego a psicologia social do trabalho, por exemplo, né? Pego pouquíssimo. Eu não vou analisar um pouco a questão da desigualdade social, né? Do racismo, da seletividade penal, eu não entro nisso. Né? Assim, eu estou muito focado ali em analisar os fenômenos da experiência de trabalho
pela leitura das clínicas do trabalho, algumas coisas ali. Eu já acho difícil pensar que a clínica do trabalho dá conta de ver, analisar tudo, né, de entender tudo, porque eu acho que nenhuma teoria dá também, né? Mas de mudar a realidade. Aí eu já acho que não dá muito conta, não. Porque ela não tem elemento para a gente analisar um monte de coisa, né? Que é muito típico do contexto nacional, né? Mas é só um comentário mesmo para a gente também não Perfeito, limitar a Rodrigo. leitura a uma teoria, né? Léo, você quer Obrigado, complementar? Rodrigo. Só ia agradecer mesmo. Valeu. Eu acho que a sua provocação é legal e ela se estende para outros campos, que a psicologia na verdade, nós estamos a psicologia está num lugar de tensionamento em várias áreas, né? É possível pensar, o pessoal da educação estava falando disso outro dia, a lei que fala dos psicólogos, assistentes sociais nas escolas públicas, né? E a expectativa que se tem sobre isso. Até que ponto que é possível exercer uma atividade que promova efetivamente saúde em condições muitas vezes macrosociais tão adversas, né? É isso mesmo, acho que e aí o desafio está colocado. As questões que você falou, por exemplo, dos movimentos corporativos, eles vão se representar sempre, né? Os grupos querendo defender os seus próprios interesses, e nesse sentido, a presença da ciência, da academia, nesse espaço é fundamental para lidar com isso. Falar, olha, seu lugar não é esse. Às vezes, quando você quem lê sua tese fala assim, esse aqui é um cara praticamente de fora do sistema, ele não percebe, em princípio, isso que você falou, né? Que você está dentro, que você não faz um punhado de recorte. Porque a ciência ela pode, inclusive, falar, olha, gente, não tem espaço para essa psicologia aqui, está no lugar de contradição, né? E aí, se a contradição é muito grande, de repente é uma atividade impossível mesmo, que é o título da sua tese, né? É isso mesmo. É, Aí, ó, o Léo tá falando. Ainda bem que você voltou do respiro pós-tese. Nossa, esse respiro foi necessário. Só fazer um comentário interessante aqui dessa questão do conflito de identidade, né? A gente tem passado por um processo de transformação em polícia penal e tem rolado um grande debate na própria psicologia, uma luta, eu diria, sindical, de ser incluído na polícia penal. É a forma que a gente tem de sobreviver dentro do sistema, né? Porque senão possivelmente a gente seria relocado para uma outra secretaria e a nossa carreira estaria fadada ao fim. Então, mas será que é um interesse legítimo da psicologia virar polícia penal? Essa é uma questão. Hoje em dia, hoje, por exemplo, foi muito simbólico porque eu fui experimentar meu uniforme, né? A gente vai passar a usar uniforme aqui, os servidores analistas, assistentes. E o nosso uniforme é baseado na polícia, né? E assim, tem aquela coisa, né? Tem o nome, tem o tipo sanguíneo e tal, né? E é isso, né? Assim, vai ter um diferencial que é o jaleco. Os profissionais de saúde vão poder usar um jaleco. Mas é uma institucionalização da coisa, né? Assim também, né? Uma policialização da coisa, né? O desejo do sistema prisional já é virar polícia há muito tempo, né? Eles não estão errados do ponto de vista do que eles querem ter de reconhecimento e a imagem que eles têm do que é o reconhecimento, né? E o prestígio. Mas a gente na psicologia está meio que pegando o bonde, porque senão a gente vai ficar para trás. Mas será que isso é legítimo do ponto de vista ético? É maluquice isso, né? Então esse conflito de interesse ele está posto em muitas áreas mesmo, em muitas áreas. E aí você vai julgar o profissional que quer virar polícia porque senão ele vai ficar sem emprego? É difícil, né? Haja leitura teórica. Ô, É, Rodrigo, eu penso muito que, ao olhar que a contradição na origem vai trazendo mais contradições, né? Aquelas contradições lá da origem do sistema punitivo, né? Da lógica punitiva, vai incorrendo em uma série de outras contradições, como essas aí agora. o Marcos, vai lá, fala, Marcão. Aí, Marcos, abre seu microfone aí, faça sua pergunta ou coloca no chat. Você levantou a mão. Oi, estão me ouvindo? Beleza.
Meu notebook tá travando muito. Boa tarde. Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde, né, para todo mundo. Gostei bastante da pesquisa apresentada aí pelo Rodrigo. Acho que são contribuições importantes, né, para nós, pelo menos para mim, futura carreira, né, já que eu sou estudante de psicologia, mas para os psicólogos que estão aí, eu acho que é um debate importante, pouco conhecido, né, gente, da atuação dos psicólogos dentro desse ambiente de trabalho, que é o sistema prisional. Achei, nossa, para mim foi uma surpresa em alguns pontos, né? Achei o trabalho em diversos momentos muito limitado, né? Muito de forma muito limitada mesmo da atuação do profissional, da forma do contato com o sujeito, dessa escuta. Você falar que tem, por exemplo, às vezes um profissional dentro de uma instituição para atender 200 né, prisioneiros dentro desse sistema é algo assim muito preocupante, né? Algo assim muito que a gente deve pensar mais como forma de problematizar mesmo. Aí você falou, dentro das discussões que estavam rolando, eu queria até comentar sobre isso, dessa questão do abolicionismo penal e dessa questão também do pensar nessa questão de como ressocializar ou pensar numa concepção de abolicionismo ou uma luta antiprisional para presos que cometem crimes de muita gravidade, né? Que a gente não está num contexto social de pensar nisso atualmente. Só que, ao mesmo tempo que você explicita, você fala dessa pesquisa, eu penso no nosso contexto social da atuação do psicólogo atualmente. Também é um contexto muito precário, né? De muita pouca atuação. E quando você fala da questão da naturalização ali da violência, né? Do trabalho real para o trabalho prescrito, eu vejo também que essa questão da realidade atual, da naturalização, é muito grave, porque aí é praticamente a perda da identidade profissional do psicólogo, né, gente? Porque ele está naturalizando uma violência, ele está vendo muitas vezes essa violência, presenciando essa violência, e ele não faz a denúncia, ele não faz nada, e ele acaba, né, naturalizando, e ele acaba perpetuando essa violência estrutural, né? Então, eu estou pensando muito nesse contexto que você falou, um contexto muito precário, mas aí pensar, por exemplo, ok, a gente está pensando num contexto prisional, onde muitos psicólogos naturalizam essa violência, infelizmente, muitos levam uma concepção crítica que se perde ao longo do caminho com essas vivências, pelo que você falou, e ao mesmo tempo que você falou de algo mais para frente, que pode acontecer ou não, ou talvez nunca aconteça, mas que a gente não pode pensar nisso. Mas pensando no contexto atual também já é precário, entendeu? Eu fico refletindo sobre isso, tipo assim, traz muitos gatilhos relacionados a isso, porque o sujeito ali, que é o principal, que é o que deve ser ouvido, escutado dentro das práticas humanas que o psicólogo deve exercer ali, muitas vezes ele continua dentro do trabalho do psicólogo sendo mais um sujeito ali que o profissional está violentando de certa forma, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso. Eu queria saber mesmo como essas práticas de naturalização, assim, que foram citadas, eu acho que foram 2 citações de psicólogos, né, relatando isso na sua pesquisa. Você conseguiu ver isso mais? Como que exerceu essa questão? Porque, querendo ou não, é algo que precisa, se o psicólogo está dentro desse sistema, ele precisa, né, gente, agir de forma ética e humana dentro dessas questões, e não naturalizar a violência que o sujeito já é violentado tanto antes da entrada para o sistema prisional, quanto na permanência dele ali, né? E o psicólogo sendo mais um profissional responsável por isso, eu acho que o sujeito perde totalmente o sentido de humanidade, né? Foi reflexões assim, que foram surgindo ao longo das conversas, dos diálogos aqui, mas eu queria saber um pouco mais dessa naturalização mesmo do profissional diante dessas violências. Rodrigo, eu vou intervir só um pouquinho, antes de você falar, e se todo mundo concordar, o Rodrigo responde ao Marcos e já caminha para as considerações finais também, para a gente poder fechar, tá? Em vista avançado da hora. Pode ser, Rodrigo? Se alguém tiver mais alguma coisa, escreve aí para a gente no chat, né? Mas o Rodrigo já vai caminhando aí para o fechamento. Beleza, Rodrigo? Beleza,
E depois o pessoal topar em abrir mais as câmeras, a gente tirar um print também para divulgações, né? Atualmente a gente tem que falar sobre isso, né? E mostrar de uma forma menos dura que seja que uma tese. Bom, eu acho que essa questão da naturalização, eu costumo dar um exemplo toda vez que eu falo sobre a tese, e eu estava acompanhando o atendimento de um preso em uma das unidades aqui, e aí o preso entrou na sala, o psicólogo estava esperando, a psicóloga estava esperando ele entrou algemado, com algemas para trás. Né? Isso até aí tudo bem, né? Não tem nada errado. Mas o comum que a gente espera é que o psicólogo peça para o agente tirar as algemas, né? Para o preso poder ser atendido com mais tranquilidade, inclusive fechar a porta e ter privacidade. Nessa ocasião específica, a psicóloga precisava fazer o atendimento com a porta aberta, porque a porta da unidade não é adaptada. Então, era a única opção que ela tinha, era fazer o atendimento com o agente escutando tudo. Então, ela escolhia atender ou não, atender. Beleza, já fez uma escolha. Mas a outra que ela fez foi de nem mencionar a questão da algema. Ela fez o atendimento com o preso durante uns 15, 20 minutos, com o preso algemado para trás. E aí foi somente na hora que o preso foi embora, que ele precisa assinar um registro atestando que ele foi atendido numa lista, que ela percebeu que ele não ia conseguir assinar, porque ele estava com a mão para trás. Aí ela chamou o agente, ele veio lá, tirou a algema, passou para frente, ele foi, assinou e aí ele foi embora. Mas aí então, assim, e ele estava sentado numa cadeira de fato tão precária e de máscara também, a máscara ficava caindo e ele não tinha mão para poder pegar e ela preocupada em preencher o questionário dela de 60 perguntas. Então, essa situação, para mim, me mostrou um nível de naturalização grande, sabe? Tipo assim, gente, é normal isso. Assim, e eu acho que ali eu não sei o que é. É uma estratégia de defesa, é uma forma de lidar com a realidade, é uma forma de permanecer sem surtar, né? Que a gente brinca, né? Eu não sei, é difícil entender, né? Mas uma das opções possíveis é isso. Eu acho que é uma aprisionização, é uma prisonização mesmo que vai acontecendo com o profissional, ele vai se acostumando, faz parte da instituição, né? Pode ter acontecido alguma coisa anteriormente, né? Alguma agressão a ela que eu não sei também, né? Pode ter acontecido alguma coisa que justifica o fato dela atender ele algemado para trás. Mas é um exemplo que eu gosto de dar porque mostra um certo nível de naturalização e em nenhum momento ela mencionou isso na entrevista ou na observação, né? Que eu segui lá acompanhando, conversando com ela. Né? Então essa naturalização eu acho complicada e eu acho que o que pode combater isso é a gente fazer o profissional virar um certo analista da própria atividade, né? Às vezes se vê trabalhando. Um recurso que eu gostaria muito de ter utilizado dentro da unidade era o vídeo e a foto, mas dentro de unidade prisional não foi possível, né? Então teria sido muito interessante o profissional se ver atendendo através de uma foto, através de um vídeo, né? Como por exemplo a gente tem os recursos, né? Das clínicas aí, eu acho que provoca um impacto maior, né? E a pessoa talvez se vê ali por uma outra perspectiva que ela não está habituada. Eu acho que é uma forma de você combater um certo nível de naturalização. Eu espero que o grupo agora que eu vou começar produza um pouco disso, um pouco desse deslocamento, tá? Porque a ideia é falar sobre isso num espaço seguro. Eu não estou te julgando que você está atendendo a pessoa com a algema para trás, né? Eu não estou querendo abrir um processo contra você. Eu estou querendo entender por que você faz isso, né? Assim, é o único jeito que dá para fazer, né? Como é que dá para conciliar? É por aí, assim. Não sei se eu respondi, não, mas Muito legal, Rodrigo. Eu lembro dessa discussão na defesa e a gente pensando como é que a atividade desse psicólogo, com qualquer outra atividade, ela é sempre encadeada, ela é sempre vinculada com outras atividades, né? Então, a atividade da da psicóloga, do psicólogo, está vinculada com a atividade do agente penitenciário, né? Que ela possibilidades aí, olha, ele já trouxe algemada, ela não se fez, né, não se impôs e falou, olha, não, por favor, passa pelo menos a algema para frente, porque ele vai precisar assinar ou tirar a algema, enfim. Tem questões várias aí, e é muito interessante a gente pensar que isso está marcado pelo fazer da atividade de uma forma
alienada mesmo, né? E aí a forma de lidar, eu concordo com você, é investir no coletivo, porque é o coletivo que vai ter potência para denunciar, para falar, olha, você está vendo o que está acontecendo, né? Você parou para pensar nisso, porque senão vai voltar a cair na dimensão da sanção, né? E aí, realmente, é sem chance. Gente, momentos finais aí, ó. O Léo tá pedindo desculpa aqui, porque parece que a energia elétrica acabou na casa dele lá e ele tá pelejando com isso aí. Coisas do mundo virtual, ó. Reunião real não tem esse problema. Pode acabar a luz, que nós vamos trabalhar a luz de vela aqui. Vamos convidar todos e todas aí a abrirem a câmera, se for possível, para a gente fazer aquele print memorável, que é importante para a gente divulgar, para dar visibilidade, não só para a pesquisa do Rodrigo, mas para o próprio grupo, para essa visão crítica que a gente tem do trabalho, né, e da realidade social, para a gente poder contribuir para mudar isso, né? Porque são ações dessas, são ações desse tipo que vão fazendo com que a gente consiga efetuar mudanças, né? Ah, que beleza. Esse grupo é lindo demais, gente. Olha que beleza. Fala a verdade, Cecília. Você não fica satisfeita de ver? Eu fico. Ó, beleza. Estou entendendo aí que Marcos, Odirene e Nádia estão sem condição de abrir, talvez, a câmera, né, gente? Às vezes tem hora mesmo que não dá, né? Então, vamos arriscar aqui um O que eu faço aqui, printzinho. você faz. Você faz aí, eu faço um aqui também. Tá? Todo mundo sorri. 3, 2, 1. Todo mundo feliz que vai trabalhar no sistema prisional. A Brenda falou que vai. E a Brenda, se ela for aí, vocês vão ver o negócio. Vocês vão ver pessoa boa de serviço. Mas eu achei engraçado, eu ia falar, Brenda, não desista da gente, a gente é legal, a gente é limpinho aqui. É. Ó, gente, eu mandei um print aí, ó, ver se vocês estão aprovando, porque tem isso, né? Nós não estamos no sistema prisional, então se alguém aí falar assim, não, não quero essa foto, nós tiramos outra. Aprovado. A Nádia está ouvindo Obrigado. escondido no trabalho, o Marcos está de coberta. É isso aí, gente. Ó, agradecer todo mundo pela participação, pela presença. E sexta que vem, nós estamos aí com o Leanderson, né, Léo? Vai falar para a gente aí do trabalho dele com o pessoal do Necrópsia. E vai ser muito bom também. Então, ajudem, divulguem, compartilhem. E assim que a gente tiver definido onde que vai estar o vídeo, a gente fala também. Não sei se nós vamos conseguir colocar no YouTube. Posso Beleza? dar um recado final aí? Lógico, deve. Por favor. Recado final breve é só agradecer mesmo pela oportunidade de apresentar a pesquisa. É muito diferente apresentar a pesquisa muito tempo depois, né? A gente já está um pouco mais Muito assentado. melhor, né? Muito Muito melhor. melhor, é muito melhor. Assim, hoje em dia eu vejo uma perspectiva de realmente conseguir contribuir, né? De não ser uma tese que vai ficar só na biblioteca, só no PDF, né? Eu estou querendo colocar ela em prática para que daqui a pouquinho ela nem seja real mais. Que a realidade já tem até modificado, né? Porque a ideia é essa, né? A gente está produzindo uma coisa para daqui a pouquinho nem ser realidade mais. Queria agradecer por todo mundo que gostou do trabalho aí. E lembrar, João, que a gente fez aquele videozinho para divulgar, e só para lembrar para o pessoal também de quem está seguindo as redes aí do Psitrap, do Lapote, se puder compartilhar o vídeo também. A gente tem visto como uma forma de divulgar o trabalho de uma forma mais jovem, já que jovem, pelo menos, eu já não sou, mas é uma forma mais interessante das pessoas terem acesso mais dinâmico, né, ao conteúdo da tese. É isso mesmo, gente. E, inclusive, aproveitar essa deixa do Rodrigo aí. Nós estamos investindo e vamos insistir em outras formas de divulgação de ciência. Isso também é uma forma política de ação, né, gente? Produzir conteúdo crítico, tem que divulgar o conteúdo crítico também, colocar a cara a tapa, ouvir as críticas. Muito legal quando o Rodrigo vira e fala assim, olha,
não fiz um punhado de recorte aqui, ele foi cobrar disso na tese, inclusive, né? Olha, você está falando do sistema prisional como se fosse aquele negócio lá, assim, totalmente asséptico e tal. É escolha de pesquisador e a gente tem que assumir essas escolhas e lidar com elas, bem-vindos, mas é uma ação política ao mesmo tempo, né? Então, é isso mesmo, estamos compartilhando os vídeos aí, hoje, o do Rodrigo é o primeiro do Psitrap assumido como tal, para divulgar, o do Leanderson, quem tiver interesse em divulgar também, fala com a gente aí, já falei com Cecília, vamos formar, né, trabalhar formação em diferentes níveis, diferentes formatos, né, que é importante, tá bom? Gente, beijo para vocês. Ó, tem gente escrevendo aí, não posso sair, não. A Nádia está escrevendo. Aí, Nádia, um prazer, viu? Nós vamos ter muita chance de estar junto, se Deus quiser, até pessoalmente aí. Beleza, gente? Beijo para vocês. Bom final de semana. Um Sexta abraço. que vem, estamos aí.